É isso aí, gente. Canal Cidadão Mediano, José Cristiano na área. Lembrando, né? Se você já é inscrito no canal, dê aquele like, que nos ajuda muito. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e compartilhe se gostar do canal. E também, né, deixe seu comentário aqui no final, né, que ajuda muito a aumentar a relevância deste, enfim, desse veículo aqui, desse canal, né, gente? Vamos lá, então. Passei alguns dias meio sem falar sobre o internacional. Fim de semana viajei, fui para a praia, fui para Tramandaí ali com a família, tava precisando. Planejamos de última hora, entendeu? Fomos lá, aquela coisa, né, em família. Fomos na praia, tomamos um banho de mar, sujamos na areia. À noite caminhamos nos calçadões de Tramandaí e de Imbé. Então foi muito bom. Levei minha pequena no parque, um parque de diversões que estava ali em Imbé, passando a ponte ali, que faz a divisa com Tramandaí. Estava muito bom. Não me recordo agora o nome do parque, mas enfim. Até postei algumas coisas, uns shorts aqui no YouTube. Tava muito bom, gente. Deu para descarregar um pouco. Até tomei viajandão ainda, relaxei bastante, mas vamos lá. Nesses dias, devido à viagem, alguns compromissos profissionais, né? Coisas de trabalho, eu acompanhei as partidas do Nacional assim por cima. Então eu vou dar um release, vou dar um resumo do que eu achei das três partidas, assim, muito por cima, gente, sem muito detalhes técnicos, até porque, como eu digo, eu não entendo de futebol. É tudo intuição, observação e um pouco de experiência, de anos acompanhando essa, que ainda é a maior paixão do brasileiro pelo esporte mais popular do mundo. Mas vamos lá. Assim, gente, digamos assim, os principais desafios do Internacional nessa temporada foram o Grenal, o jogo contra o Atlético Paranaense e, na última quinta-feira, se eu não me engano, o jogo contra o Flamengo. O que dá para resumir, gente? Ao contrário do que eu achava, e a maioria de nós colorados achávamos, não tá aquele horror, sabe? Não dá para dizer assim, ó, talvez seja muito cedo, mas dá a entender que a gente não vai ficar só pelos 45. O Internacional talvez possa fazer uma campanha mediana, até boa do campeonato. Quem sabe uma Sul-Americana, porque assim, gente, no Grenal, todo o time foi muito bom, não deixou o Grêmio jogar, e, enfim, nosso técnico esteve muito bem. Contra o Atlético Paranaense, que houve aquela derrota, como é que podemos dizer assim? Perdemos, o Odair soube fazer um ferrolho, achou um gol e soube se fechar. O Odair faz muito bem esses ferrolhos, sabe se blindar. O Internacional, por incrível que pareça, gente, não jogou mal, criou chances de empatar o jogo e as desperdiçou. E contra o Flamengo, meu Deus do céu, foi partidaça do Internacional. Trocou garrafa, como diz a expressão que a gente usa muito agora na mídia esportiva, trocou garrafas com o Flamengo, o Paulinho de Paula foi muito bem, o Borré foi muito bem, Alan Patrick, o Mercado, o Vitor Gabriel, enfim. Então o que eu posso destacar desses campeonatos, pessoal? Tá me dando a entender que o nosso técnico é um técnico bom, é um técnico estrategista. Ele tem cometido aqueles erros normais que um técnico comete quando está, e são inevitáveis, né? Aqueles erros normais de um técnico que chega, que não conhece muito bem o elenco. Claro, hoje o a possibilidade de diversas informações, né? Tá aí a informação, ciência de dados, os capas da vida, enfim, mas nada substitui a coisa dele pegar o cara e testar. Então ele foi testando, dando chance para todo mundo, e nos jogos-chave, nos jogos mais difíceis, ele tem se mostrado um técnico de boa estratégia, de muito boa leitura. O Nacional contra Flamengo, contra Grêmio, tem ido bem postado, tem mostrado volume de jogo, tem mostrado alternativas. Claro que tem falhas, mas assim, ó, o Eduardo Pesolano, ele vem, digamos assim, contrariando aquela certo pé atrás, aquela repulsa que, por exemplo, eu tenho, e uma grande parte da torcida nacional tem, com técnicos estrangeiros, dadas as experiências anteriores desastradas dessa mesma gestão, com Cudê, com Cacique Medina, com Rafael Ramírez, enfim. E outra coisa boa, que aí eu acho que é fruto também
do trabalho do Pesolano, mas também da retaguarda do Abel e do Fabinho Soldado, é o compromisso do time e também a descoberta de novos valores, isto é, a gurizada que classificou o Internacional para as semifinais do Gauchão tem dado conta do recado, tem feito boas apresentações. São aquelas oscilações normais de jogadores novos que estão fazendo essa transição do time júnior, aspirante, como se chamava antigamente, ou sub-20, seja o que for, sub-17, sub-18, para o profissional. Então, depois de muito tempo, por uma gestão que se caracterizou por destruir a base, tanto que o Internacional foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ganhando do Grêmio nos pênaltis, em 2020, pessoal. Foi campeão. Eu não vou acreditar que naquele grupo não tinha ninguém que prestasse. Mas como naquela época as categorias de base do Internacional viraram um moedor de carne na mão daquele... Como é que é o nome daquele cara, daquele argentino? Gustavo Grossi. Com a anuência desse presidente que está aí, não sobrou ninguém. Então agora, se a torcida internacional tiver um pouco de paciência, um pouco de carinho, acho que nós podemos colher muitos bons frutos com essa geração que está vindo aí. Vamos ter paciência, vamos esperar, vamos colorados contrariar aquele nosso histórico de não termos paciência com a meninada da base. Deixa o celeiro de ases novamente a dar crias para o clube. E falando em Alessandro Barcelos, né? Eu estava vendo outro dia o Debate Raiz, diz que ele foi eleito como presidente da Liga Forte, né? Que agora mudou de nome. E que, ao que tudo indica, vai se unir com a Libra. É aquilo que eu falo sempre, pessoal. O Barcelos sempre pôs seus interesses pessoais em cima do clube. Porque nesse mesmo dia, no Debate Raiz, ele e o Barcelos disseram: não, isso é muito bom ter um grande dirigente da dupla Grenal, presidente de uma organização desse tipo. Fábio Koff e Fernando Carvalho, quando eram presidentes, presidiram o Clube dos 13, que não existe mais. Mas, pessoal, vamos lá. Tanto Fábio Koff quanto Fernando Carvalho, dois presidentes campeões, multicampeões, primeiro entregaram melhorias e resultados para seu clube. Isto é, eles pegaram o clube de um jeito e deixaram melhor, entregaram melhor do que obter, isto é, com títulos. Então, primeiro eles entregaram no clube, isto é, entregaram títulos, formaram jogadores, marcaram época e aí foram para os outros voos. O Barcelos não fez nada pelo clube, queimou muita gente, destruiu o clube e nos bastidores, isso o Leonardo Meneghetti tem razão, ele é muito bom, fez o nome dele, é um político nato, né, habilidoso, conseguiu, digamos, pavimentar uma presidência numa posição importante como essa, mesmo sem fazer nada parecido no clube em que ele preside. Não fez nada. Parabéns, Barcelos. Títulos para si próprio consegue. Agora, para o clube, foi uma devastação. E tem gente que até hoje acha que ele é bom, que ele ajudou a modernizar o clube e que ainda por cima acha legítimo, e na verdade, né, que ele, nas eleições do final do ano, apoie um candidato, que ele selecione um candidato dentre seus correligionários para concorrer à presidência do clube. Eu espero que a torcida nacional não cometa os mesmos erros. Então é isso aí, gente. Se inscreva no canal, deixe sua opinião se gostou do vídeo ou não, ative o joinha, compartilhe. Até a próxima e segue o baile.